E aí, galerinha do canal Jadson Caetano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre instalação elétrica predial. Em outra aula já vimos como é que se instala uma lâmpada com interruptor simples, certo? Se você ainda não viu essa aula, é só procurar no meu canal. Perceba, dando uma ideia física aqui, relembrando o que a gente fez. Se a gente tivesse um quadro de distribuição como esse aqui, ó, básico, você teria chegando, né, da sua rede elétrica, ó, dois condutores, basicamente, o fase e o neutro. O fase passaria pelo disjuntor, seguiria com um condutor neutro, certo? Pelos eletrodutos, ok? Passou, tal, coisa e outra. A lâmpada ficaria onde normalmente? No teto da sua casa, não é isso? Mas perceba, ela tem dois terminais. Então o que acontece? Um terminal, perceba, viu? Dois condutores, passou pelos eletrodutos, certo? Os dois condutores que chegaram aqui, ó, o neutro já fica em um dos terminais da lâmpada, como a gente viu na aula específica, certo? Eu ensinando você a instalar. O fase que chegou, que veio aqui do disjuntor, ele passa para onde? Para o interruptor, o condutor fase. Chegou no interruptor, entrou no parafuso, saiu no outro, voltou o condutor retorno para o outro terminal da lâmpada. É assim que você instala uma lâmpada. A gente viu isso bem detalhado e com muita calma e até com esquema elétrico. Foi isso na aula anterior. Perceba, mas quando se fala de projeto elétrico, não é tão simples assim. Você tem que visualizar, ter em mente essa ligação e saber como ler o projeto. Então vem aqui comigo. O que a gente acabou de conversar, a gente vai ver justamente como estaria num projeto elétrico. Porque é o que vários alunos vêm perguntando, dúvidas sobre o projeto elétrico, pedindo para eu gravar aula sobre projetos elétricos, que é um ponto muito importante para você que trabalha na área elétrica. Perceba, o que eu acabei de comentar ali para você, estaria dessa forma aqui, um diagrama unifilar, de acordo com a NBR 5444, certo? Que é a norma brasileira que diz respeito à simbologia de instalações elétricas prediais, certo? Você tem várias simbologias elétricas que você tem que seguir. Perceba, a gente não tinha um quadro de distribuição QD. A gente viu que do quadro de distribuição saia condutores para onde? Para o ponto de iluminação. Simbolizamos aqui o ponto de iluminação. Tranquilo? Aí perceba, esse ponto de iluminação eu teria um ponto de acionamento, que seria um interruptor aqui simples. Ó, vou colocar mais um eletroduto aqui, ó, simbolizando um interruptor simples. Dessa forma, de acordo com a NBR 5444. Então, o interruptor seria dessa forma. O ponto de iluminação é com uma fluorescente, né? Dessa forma, ok? Então, o que acontece? Isso aqui seria os... Aí, perceba. Esse aqui seria o corpo, quadro de distribuição, ponto de iluminação e interruptor. Aí, quando você pega um projeto elétrico, aí vem as questões. Tem várias simbologias que você tem que ir identificando, que lhe ajudam a entender o que está lá, no físico. Aí a gente tem assim, ó, no ponto de iluminação você coloca o número do circuito, por exemplo, isso aqui faz parte do circuito 1. Esse ponto de iluminação, vamos supor, só tem uma lâmpada de 60 watts. Esse ponto de iluminação vai ser acionado por algum ponto de comando, não é assim? O interruptor está aqui, ó. Então, se eu colocar aqui um A, aqui seria também o ponto A. No projeto elétrico você entender como? Esse interruptor vai estar comandando esse ponto de iluminação. Então perceba, no diagrama unifilar já coloquei o que? O ponto de iluminação, o ponto de acionamento, disse quantas lâmpadas tinha, qual o circuito, como eles estão se comunicando e de onde está vindo, quadro de distribuição. Perceba, várias informações num curto espaço. Por isso que se usa diagrama unifilar para representar o que? Instalação elétrica em projetos elétricos, certo? Não daria para você especificar todas as conexões no projeto elétrico, que é algo resumido, certo? Por isso que eu falei, você tem que assistir a aula de como se instala a lâmpada, para poder entender de fato o que está acontecendo aqui. Aí perceba, no exemplo aqui, do quadro de distribuição eu venho com o condutor neutro, ó, dá um foco aqui para mim, vem aqui, cameraman, eu sei que tu é desenrolado, parceiro, ó, um neutro. Esse aqui é o condutor neutro da gente. E vinha um fase, não foi isso que eu falei? Mas a gente sabe que em instalações elétricas a gente tem que ter também o quê? O condutor de aterramento.
Aí uma orientação da norma é que, quando você está fazendo o projeto, mesmo que você não use o aterramento, você tem que representá-lo na instalação, certo? E porque, por exemplo, a gente colocou uma lâmpada, mas aqui poderia ter uma luminária, né? Metálica, coisa do tipo. Então você teria que aterrá-la. Então, de qualquer sorte, você representa a terra. Aí perceba, simbologia nova. Neutro, vou só colocar aqui pra gente, né, se guiar. Neutro, ó, fase. Isso aqui é o que? Condutor de proteção, certo? Proteção, vou colocar aqui. É o condutor terra, certo? Esses aqui estão vindo, que a gente viu ali, ó. Tá indo para a distribuição por conta de iluminação. Mas qual o número desse circuito? Circuito 1, por exemplo, certo? Se eu estou com circuito 1. Aí aqui embaixo, quando eu coloquei essas setinhas, você normalmente coloca o que também? Coloca a bitola do fio, a seção transversal. Por exemplo, se o fio fosse 2,5, eu colocaria 2,5 aqui. Então isso que vem aqui embaixo do condutor, de acordo com a simbologia da norma, seria o que? A seção do condutor. Então perceba a quantidade de informação. Esses condutores vieram de cá para cá e aqui, ó, chegaram. Eu falei ali para você e já falei na aula que quando chega aqui acontece o que? Fica o neutro e desce o que para cá? Condutor fase. Desceu fase, ó, chegou lá, voltou o condutor retorno. O retorno já seria especificado dessa forma aqui, ó. Tranquilidade, meu aluno? Dê um foco aí, cameraman. Tu sabe trabalhar, viu, bicho? Eu vou ter que aumentar esse teu salário, não tem como não. Aí percebe. Esses condutores vieram de cá, do qual a distribuição, passaram aqui e foram para cá. São de que circuito? Circuito 1. Então sempre que eu colocar condutores em qualquer parte do meu projeto, eu teria de especificar de que circuito ele é, certo? No caso aqui, ó, eu não tenho um retorno. Esse retorno, que retorno é esse? Retorno da lâmpada A. Então vou ter que colocar em cima dele. Retorno A. Então perceba. Abre aqui a tela para tu dar um foco. A gente representou aqui em diagrama unifilar, com bastante informação e de maneira reduzida, o que a gente fez lá, certo? Tranquilo? Ó, isso seria uma instalação de uma lâmpada, certo? Acionada por um interruptor. A aula que a gente já viu como é que se instala, certo? Mostrei ali para você ter uma visualização. E aqui como se apresenta um diagrama unifilar. Esse tipo de apresentação é muito importante você ter em mente. Então, antes de se estudar projeto elétrico, você tem que saber como é que se instala os dispositivos, certo? Então, aí no meu canal já tenho funcionamento de como se instala interruptor simples, bem detalhado, e interruptor paralelo, que também é uma dúvida que vocês também têm bastante, certo? Então tá tudo aí. Revisem essas aulas que a gente vai voltar com mais aulas relacionadas a projetos elétricos. E já adiantando para vocês, estou montando um curso, certo? Para você eletricista, um curso de projetos elétricos para eletricistas. Você que trabalha na área, às vezes pega uma residência para fazer instalação e não sabe como fazer aquele projeto de acordo com a norma. Então, estou montando um curso passo a passo, bem claro como foi essa aula, para você se ligar, certo? Um recado para você: se esse vídeo te ajudou a clarear suas ideias, certo? Peço que clique em gostei aí abaixo, beleza? E é uma homenagem ao cameraman que está fazendo esforço aí de segurar a câmera sem tremer, beleza? Então clica aí abaixo em gostei, deixe seu comentário, sua opinião é importante, beleza? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e um forte abraço para você. Aqui quem lhe fala é Jadson Caetano. Foi um prazer conversar um pouco com você, meu amigo. Até a próxima.